Olá! Hoje a gente mergulha em um dos casos mais bizarros e fascinantes da pesquisa psíquica do século XX. A fonte da vez é um resumo denso sobre o livro The French Revelation, que documenta o trabalho de um advogado chamado Edward C. Handel e uma médium, a Emily S. French. Exato. E a nossa missão aqui é entender como um homem da lei, cético por natureza, passou mais de 2 décadas tentando provar, com o rigor de um tribunal, algo que parecia impossível, né? Ele não buscava fé. Ele queria o que chamava de conhecimento positivo sobre a continuidade da vida após a morte. E a conclusão que ele apresentou ao mundo foi, para dizer o mínimo, bombástica para a época. Não há morte. Não há mortos. Vamos desvendar o caminho que levou um advogado a fazer uma afirmação tão categórica. Vamos lá? Ok, vamos situar a história. Quem eram as peças centrais desse quebra-cabeça? A começar pelo investigador. Edward C. Randall, um advogado de Buffalo, Nova York, com uma mente, treinada para analisar provas, encontrar furos em argumentos e não aceitar nada sem evidência concreta. Certo. E ele não dedicou um fim de semana a isso, foram 22 anos consecutivos de pesquisa metódica quase obsessiva. 22 anos. Isso. Isso não é um hobby. É um projeto de vida, praticamente. E do outro lado, a fonte dos fenômenos, a médium. O que a gente sabe sobre a Emily S. French. Olha, ela era o oposto do que se poderia esperar de uma figura central em um fenômeno tão poderoso. Era uma senhora com mais de 70 anos, descrita como tendo um caráter belíssimo. Ok? Mas 2 detalhes são cruciais para a investigação de Randall. Primeiro, ela era extremamente surda. E segundo, ela nunca em mais de 2 décadas aceitou um centavo pelo seu tempo. Ela via isso como um dom a ser compartilhado. Espera aí, esses 2 pontos já são um balde de água fria em 90% das explicações céticas, né? A surdez dificulta a fraude por escuta. Exato. E a recusa de pagamento elimina a motivação financeira, que é o motor da maioria das fraudes. Exatamente. Para um investigador como Randall, isso era o ponto de partida ideal. E o fenômeno que ele investigou era muito específico, a chamada voz direta e independente. O que diferencia a voz direta de outros fenômenos mediúnicos de voz? A diferença é total. Numa psicofonia tradicional, o médium empresta o aparelho fonador dele para o espírito, sabe? A voz sai da boca do médium. Certo. O corpo dele é o instrumento. Isso. Na voz direta, a voz surge no ambiente, no ar, completamente independente do corpo da senhora French. As vozes surgiam do nada, às vezes a metros de distância dela. Por isso, Randall considerava este o fenômeno psíquico mais elevado e convincente que existia. E as sessões aconteciam como? Geralmente na escuridão, num quarto-torre que ele construiu em casa para criar as condições que os próprios comunicantes diziam ser necessárias. Certo, então a premissa é uma senhora surda que não cobra nada, senta-se num quarto escuro e vozes potentes começam a falar do ar. É uma alegação extraordinária. Exato. E para um advogado, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. É aí que a coisa fica interessante, imagino. É aí que a mente do advogado entra em ação. Ele sabia que anedotas e relatos apaixonados não valiam nada. Ele precisava de testes controlados, rigorosos, que isolassem as variáveis e fechassem as portas para explicações convencionais. E ele não estava sozinho, né? Outros pesquisadores se juntaram, como o Dr. Isaac K. Funk. Ah, sim, uma figura conhecida na época. Uma figura bem conhecida. E eles foram muito criativos. Vamos detalhar esses testes. Eles parecem ter sido pensados para refutar um a um os argumentos céticos. Qual foi a primeira linha de ataque? A explicação mais óbvia: ventriloquismo. Para testar isso, eles criaram o teste da fala simultânea. Foi um teste de uma simplicidade genial. Como funcionava? Eles pediram para a senhora French, com sua voz descrita como fraca e fina, falar ou recitar algo ao mesmo tempo em que a voz do espírito principal, um comunicante chamado Head Jacket, se manifestava. É fisicamente impossível uma pessoa produzir 2 vozes distintas com timbres e volumes diferentes ao mesmo tempo. E pelo que as fontes dizem, a voz de Head Jacket não era um sussurro, né? Longe disso. A voz dele era descrita como potente,
ressonante, com um volume que poderia encher facilmente um auditório para 2.000 pessoas. Nossa, O contraste entre essa voz de trovão e a fala frágil da Sra. French acontecendo simultaneamente era, para os presentes, uma prova fortíssima de que a voz não se originava nela. Ok, o teste da fala simultânea é um bom começo. Basicamente, eles estão dizendo, se for ventriloquismo, ela não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um checkmate lógico simples. Mas eles foram além. sim, eles adicionaram outra camada com o controle de vibrações. Um ventríloco experiente poderia até, sei lá, tentar algum truque, mas não conseguiria impedir que o corpo vibrasse para produzir um som tão potente. A física é implacável, né? Claro, o corpo inteiro teria que estar trabalhando. Exato. Então, durante as manifestações, os investigadores seguravam as mãos e às vezes tocavam levemente o corpo da Sra. French. O relato unânime foi de que não sentiam a menor vibração em seu corpo frágil. Isso é um detalhe muito importante. Mas ainda assim, um cético radical poderia tentar argumentar alguma coisa. Eles precisavam de algo irrefutável. E foi isso que eles buscaram com o que ficou conhecido como o teste da água, o water test. Esse foi o teste que, para Randall e os outros, fechou o caso. Como era esse teste? A mecânica era simples e brutalmente eficaz. Eles enchiam a boca da Sra. French com uma quantidade medida de líquido, geralmente água colorida com anilina. Com a boca cheia de água, é fisicamente impossível usar as cordas vocais, a língua ou os lábios para articular palavras. Qualquer tentativa de falar... Resultaria em engasgo ou em cuspir o líquido. Exatamente. E mesmo com a boca dela completamente cheia, a voz de Red Jacket se manifestou, descrita nas anotações como anormalmente alta e forte. Da comunicação, ela devolvia o líquido num recipiente. O volume e a cor eram medidos e conferidos. Eram exatamente os mesmos que haviam sido colocados. Uau! Cara, a precisão na devolução do líquido é o que torna isso tão difícil de refutar. Elimina a hipótese de que ela engoliu um pouco para liberar as cordas vocais. Com certeza. Somando isso à surdez dela, que impedia de ouvir as perguntas sussurradas, às quais as vozes respondiam, eles estavam sistematicamente eliminando todas as explicações racionais que conheciam. Era exatamente essa a intenção: isolar o fenômeno até que a única explicação que sobrasse, por mais improvável que parecesse, fosse a que estava sendo apresentada. A de que as vozes eram reais e independentes. Ok, a evidência que eles juntaram é impressionante, pelo menos para os padrões deles. Fico imaginando, depois de passar por todo esse trabalho para provar que as vozes eram reais, o que elas tinham de tão importante para dizer? A mensagem tinha que valer o esforço de 22 anos. E na visão de Randall valia. A filosofia apresentada ao longo dessas 2 décadas era coesa e... profunda. A mensagem central, repetida de várias formas, é que a morte não é um fim, mas apenas uma mudança nas condições vibratórias. Uma mudança de estado, então? Isso. A vida continua, e a progressão da alma é uma lei absoluta. Um desenvolvimento sem fim em direção à perfeição. Isso, por si só, já bate de frente com muitas doutrinas religiosas tradicionais. Mas eles foram além, redefinindo conceitos como salvação e pecado. Com certeza. A conclusão de Randall, baseada em anos de diálogo com essas vozes, foi uma das mais radicais que se poderia imaginar na época. Ele escreveu: "O homem não tem redentor senão a si mesmo." Peraí, isso é uma bomba? Numa sociedade profundamente cristã no início do século XX, ouvir que a salvação não vem de fora, não vem de um salvador, mas de um balanço contábil pessoal de erros e acertos. Pois é. Isso vai contra tudo que era pregado. É uma responsabilidade assustadora. Totalmente. A salvação, nessa filosofia, viria pelo esforço pessoal, pelo trabalho de reparar os próprios erros. E o conceito de inferno também era completamente internalizado. Não era um lugar de fogo e enxofre, mas um estado de remorso do espírito. Uma condição mental. Exato. Uma prisão psicológica criada pelas próprias ações e pensamentos egoístas da pessoa em vida. Você se torna o seu próprio carcereiro. Essa ideia de que a mente cria a nossa realidade pós-morte parece ser o pilar de tudo. E as mensagens foram ainda mais fundo nisso, tratando da própria natureza do pensamento. Sim,
Este é talvez o conceito mais fundamental de toda a filosofia apresentada. A ideia de que o pensamento não é algo etéreo, abstrato e passageiro. O pensamento é descrito como energia criativa, a essência de todas as coisas. Ou seja, o pensamento é uma substância real, com vibração e forma. Uma substância. Como? Um tijolo ou água? Exato, mas em um plano vibratório diferente. Pensamentos bons, de amor e altruísmo, teriam uma vibração mais alta e rápida. Pensamentos ruins, de ódio e egoísmo, uma vibração baixa e densa. E qual a consequência disso? A consequência direta e aterrorizante para o que eles chamavam de corpo etérico, o nosso corpo espiritual. Que seria feito de quê? Feito de pensamento. A fonte usa uma metáfora poderosa. A nossa mente tece o tecido da condição que vestirá a alma nua. Cada pensamento que temos, cada intenção, é um fio que a gente está tecendo nessa vestimenta espiritual. Que imagem! A fonte descreve que pensamentos vis e egoístas criam uma condição mental escura e suja que nos envolve. Essa condição se torna nossa realidade imediata no momento da transição. Então, não há um julgamento externo. A gente chega no além vestindo literalmente a qualidade dos nossos pensamentos. Isso me leva a uma das partes mais estranhas e fascinantes do trabalho de Randall, o que ele chamava de trabalho missionário. Sim. Com os espíritos que eles chamavam de earthbound, ou presos à terra. Segundo as comunicações, esses espíritos estariam na primeira esfera após a morte, um plano que eles chamavam de esfera da restituição. E o que isso significava? Eram almas presas numa escuridão mental, uma ilusão criada pelo seu próprio materialismo, egoísmo ou simplesmente ignorância sobre a natureza da vida. E o mais chocante é que muitos deles nem sabiam que tinham morrido. Exatamente. Continuavam a viver num loop de seus antigos hábitos, apegados aos seus bens, seus vícios, suas obsessões, sem entender por que o mundo não interagia mais com eles. A fonte traz exemplos muito fortes disso. Como o caso do Sr. Wilson, o milionário. Isso. Um homem que viveu para acumular dinheiro. Era sua única obsessão, seu Deus. Ao morrer, ele se viu exatamente onde queria estar, cercado de sua fortuna. Mas a realidade era um pesadelo. O que aconteceu? Ele descreveu estar dentro de uma parede de dinheiro. Nada além de dinheiro, uma muralha dourada, que bloqueava toda a luz. Ele tinha tudo o que sempre quis, mas era um paupérrimo espiritual, cego e sozinho na escuridão que ele mesmo construiu. É uma versão aterrorizante daquela frase, cuidado com o que você deseja. E tem o outro caso, o do ladrão de ações, que é quase uma história de fantasma clássica. Sim, é uma história que ilustra perfeitamente o estado de confusão desses espíritos. Imagina a cena. Por anos ele continua indo para o seu escritório em Wall Street. Ele senta na sua antiga mesa, invisível, gritando ordens que ninguém ouve, furioso porque está sendo ignorado pelos colegas. Preso nesse pesadelo, nesse loop. Exato, nesse loop de sua própria criação, sem entender o que aconteceu. Até que o momento da verdade chega. Sim. Um dia, frustrado, ele tenta pegar um objeto na mesa e ver sua própria mão se tornar transparente e atravessar o objeto. O choque de ver a prova física de que ele não pertencia mais àquele mundo foi que finalmente quebrou a ilusão. É a ficha caindo em uma escala cósmica. E o trabalho missionário de Randall era, então, tentar provocar esse choque de realidade. Exatamente. Eles traziam centenas desses espíritos confusos para as sessões. A explicação dada era que a energia combinada da médium e dos participantes criava vibrações materiais. Essas vibrações mais densas conseguiam penetrar na escuridão mental desses espíritos, forçando um despertar. E como era esse despertar? Muitas vezes era descrito como um grito de medo e alarme, o momento em que a alma percebe sua verdadeira condição. E uma vez despertos, qual era o caminho para sair dessa escuridão? Havia uma regra, havia uma lei inflexível, a lei da restituição. Para progredir, para que a luz começasse a penetrar em sua condição, o espírito precisava viver novamente cada erro e vivê-lo corretamente. Então não havia perdão divino ou salvação pela fé. A responsabilidade era total.
total e intransferível. A escuridão só se dissiparia com a correção ativa e pessoal do mal que foi causado. É impressionante, a jornada de Randall começa com testes quase de laboratório, medindo água colorida, e termina com uma filosofia complexa sobre responsabilidade cósmica, a natureza criativa do pensamento e a vida como uma jornada incessante de autoaperfeiçoamento. No final, a conclusão dele transformou completamente sua visão da morte. Ele passou a vê-la não como uma tragédia, mas como o mais glorioso privilégio. E a instrução mais importante, a única que realmente importava para a alma, era manter o pensamento individual limpo e puro. Exato, porque é a mente que tece a nossa realidade, né? Exato. Porque é a mente que, fio a fio, tece o tecido da condição que vestirá a alma nua no além. Para refletir, fica uma das ideias mais provocadoras e talvez perturbadoras de todo esse material. As vozes afirmavam que um pensamento, mesmo que nunca seja dito, mesmo que nunca se transforme numa ação, existirá por todas as eras. Se o pensamento é de fato uma substância permanente, indestrutível, qual é o verdadeiro peso e a responsabilidade da nossa vida mental, aquela mais íntima e secreta que ninguém mais vê?